técnico Jorge Sampaoli senta com a diretoria do Flamengo e decide que vai precisar e vai pedir reforços para a diretoria do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, uma segunda-feira que amanheceu bem melhor para o torcedor rubro-negro após o Flamengo estrear ontem no Campeonato Brasileiro com o pé direito, vencendo uma vitória muito importante. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você que não é inscrito se inscreva no canal. Então, humildemente eu peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo, ó, vai deixando o like, por favor, para ajudar aqui. Ó, começar o vídeo já agradecendo. Ontem o nosso canal chegou à incrível marca de 2.100.000 inscritos. Então, galera, muito obrigado, obrigado pela moral, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito e obrigado também por apoiar sempre o nosso trabalho. Eu sou muito grato a todos vocês por tudo que vocês fizeram e fazem aqui pelo nosso canal, beleza? Bom, começar o vídeo aqui já falando da apresentação do técnico Jorge Sampaoli. Hoje está marcada para 2 horas da tarde a apresentação no Ninho do Urubu. Lembrando que nós estaremos ao vivo a partir de 1 hora da tarde na Flazoeiro TV, já batendo um papo sobre o técnico, já batendo um papo sobre o Flamengo, direto já do Ninho. Eu, Mauro Santana, vamos estar lá no Ninho, então, a partir de 1 hora da tarde, já conversando sobre tudo e já deixando vocês, é claro, bem informados de tudo que está se passando. E logo depois tem a apresentação do técnico Jorge Sampaoli. Bom, vamos mudar de assunto aqui e falar agora sobre a situação do Pedro, né? Porque ontem o Flamengo venceu, mas teve aquela parada do Pedro ter ficado no banco de reserva, ter sido barrado, ter ficado chateado. Quando acabou o jogo, ele deu uma entrevista e ele falou assim: para ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. Nesse ano também venho tendo bom desempenho. Não concordei muito, mas como sempre, vou entrar e dar o meu melhor. Mesmo se for poucos minutos, como foi hoje. Vestir essa camisa é um sonho e eu realizo todos os dias. Claro, sempre trabalhando para ser titular. Isso aí foi as palavras do Pedro, falando, né, que ele não teria concordado, teoricamente teria até ficado chateado, porque ele foi banco ontem e depois o técnico explicou por que colocou ele no banco. Ele falou assim, ó: a gente foi muito vulnerável contra o Maringá, especialmente por dentro. Colocamos mais um jogador no meio para dar consistência. Colocamos o Gabriel por ele ter mais mobilidade. Então, tinha um estudo do adversário que apontava a necessidade de ter um jogador entre linhas. E o Gabriel me entrega isso. O Curitiba veio diferente, porém, o Pedro foi importante quando entrou. Ele vive uma fase fantástica, em poucos toques ele consegue fazer um gol. O Gabigol fez gol e deu para ver a energia do grupo com ele para superar essa fase. Então, o treinador foi lá e falou: olha, eu só tirei o Pedro porque eu precisava de um jogador entre linhas. O Gabigol realmente ele volta mais e ele pressiona mais a saída de bola. Isso é uma característica que o Gabigol tem que o Pedro não tem. E aí foi por isso que ontem o Gabigol jogou de titular e o Pedro ficou no banco. Agora é o Jorge Sampaoli que vai decidir, né, mano? O Sampaoli tem um problema aí que todo técnico brasileiro queria ter. Ele tem à disposição dele o Pedro e o Gabigol. Esse é um problema que todo técnico, eu acredito, gostaria de ter. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação do Sampaoli com reforços no Flamengo, porque assim, gente, deixa eu explicar. O Sampaoli, ele tem como características pedir um caminhão de reforços. No Santos, enquanto esteve lá na frente do Santos, ele chegou a apresentar 100 nomes. Que isso, Flávio? Sério. Ele chegou a apresentar 100 nomes de reforços para a diretoria. É característica dele, só que aqui no Flamengo é diferente. O Flamengo já tem um elenco muito qualificado. O
Flamengo já tem um elenco muito bom. O Flamengo já tem um elenco muito diferente, né, dos elencos de Santos e Atlético Mineiro, que foram aí os elencos que ele assumiu enquanto esteve aqui no futebol brasileiro. Ontem aconteceram várias reuniões, ontem teve várias coisas, apesar do Sampaoli ter chego ontem, várias coisas aconteceram ontem, jantares e reuniões e tal, e o Sampaoli, a situação é essa aqui, ele vai analisar o plantel do Flamengo, ele vai analisar os jogadores do Flamengo e sim, ele vai apontar aí alguns reforços. A gente já até fala da situação de um substituto para o João Gomes. O Flamengo está precisando urgentemente repor aquela posição, um jogador com aquelas característica de marcação, característica de correr ali o meio-campo todo, característica de fazer ali uma bagunça ali no meio-campo. Assim, uma bagunça que eu digo é de tumultuar ali o meio-campo. Essa é a palavra. Então, deve ser o primeiro reforço que o Sampaoli deve pedir ao Flamengo e ele deve apontar, inclusive, bom que ele pede o reforço, já aponta o nome. O bom dele é esse, fica perturbando até a diretoria comprar, que ele não para de perturbar não, ele fica pedindo até a diretoria comprar. Então, deve acontecer isso, lembrando que o Flamengo tem até quinta-feira, né, dia 20, para poder contratar reforços que jogam no futebol brasileiro. Tem a situação do Hércules lá do Fortaleza, que tá, entre aspas, livre no mercado aí, que tá no mercado, não vou dizer livre, né? Mas o Flamengo teria que pagar 20 milhões, né, pro Fortaleza. É um jogador que tem possibilidade de vir agora, já que a janela de transferência tá fechada. Então só poderia vir agora jogadores que estão sem contrato. Ainda tem o Rames Rodrigues sem contrato, que eu, se fosse o Flamengo, iria atrás do Rames Rodrigues. Na minha concepção, é uma ótima opção para ser reserva do Arrascaeta. Um ótimo jogador de meio campo. Eu acho que é um jogador que chegaria no Flamengo, assim, para ajudar bastante. Ele rescindiu o contrato dele com a equipe lá que ele estava jogando. Eu acho que se eu fosse o Flamengo, viria só a questão salarial, para não ser um salário muito alto, muito elevado, e eu iria atrás do Rames Rodrigues. Rames Rodrigues está com 30 anos, se eu não me engano. Eu acho que ele ainda dá um caldo. Eu traria ele para ser o reserva do Arrascaeta. O Flamengo perde muito na criação de meio campo quando sai o Arrascaeta. E aí, o que acontece é o seguinte, o Arrascaeta tem questão de convocação, tem a questão do desgaste, que já é uma questão natural dele ficar desgastado já, joga muitos jogos, joga pelo Flamengo, joga pela seleção, é decisivo pelo Flamengo, é decisivo pela seleção. Poderia ser uma boa o Flamengo pensar nessa possibilidade. Lembrando, gente, que eu só estou aqui cogitando o nome do Rames Rodrigues, eu não tô falando que ele vai vir pro Flamengo, não tô dando notícia sobre ele no Flamengo, só estou cogitando que ele está livre no mercado, ele poderia vir e seria uma ótima opção para ser o reserva do Arrascaeta. É bom o Flamengo, seria bom o Flamengo pensar nisso, né? Bom, vamos mudar aqui uma parada, vamos falar aqui uma outra coisa, falar agora sobre a situação da semana do Flamengo. O Flamengo treina hoje e amanhã já com o Sampaoli. Lembrando que o treino hoje é na parte da tarde. O Sampaoli agora de manhã, ele está resolvendo algumas questões burocráticas, questão de documento que tem que ser resolvida. Tem muitas coisas, né, que o Sampaoli ele precisa resolver, licenças do governo para poder trabalhar aqui no Brasil, essas coisas normais. Ele também precisa de um documento para apresentar na Conmebol, para poder estar na beira do campo na próxima quarta-feira. Tem um documento da FIFA também que tem que resolver. Enfim, todos esses documentos estão sendo resolvidos agora, na parte da manhã. Está resolvendo para poder ir à tarde, 2 horas da tarde, a apresentação no Ninho, para poder dar o treino hoje à tarde e já começar o trabalho dele à frente do Flamengo. E a gente torce para que o Sampaoli dê certo, a gente torce para que as coisas funcionem bem para o Sampaoli no Flamengo e que tudo dê certo. É isso, a gente tem que torcer para isso e aí por isso que a gente vai torcer e se Deus quiser as coisas vão acontecer favoráveis ao Mengão, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, importante para o nosso crescimento e de graça para você se inscrever no canal. Não esquece, 1 hora da tarde
estarei ao vivo, Flazoeiro TV, direto do Ninho do Urubu, eu, Mauro Santana, vamos bater um papo, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Sampaoli, vamos falar de reforços, vamos falar do jogo de ontem, que foi emocionante também, Bruno Henrique voltando, seu Denis lá sendo homenageado, foi top! Então, ó, muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis.